Resolvi criar esse canal para que a gente possa conversar sobre nutrição de uma maneira prática, leve, objetiva, mas extremamente verdadeira. A ideia é a gente desmistificar a nutrição, quebrar alguns tabus, é que você receba informação de qualidade de uma maneira bem prática, usual, para que você realmente possa usar essas informações no seu dia a dia e caminhar para sua melhor versão. Essa é a ideia. E aí, como é que tá a alimentação de vocês durante essa pandemia? Muita gente que já estava trabalhando fora, voltou a trabalhar em casa, e aí uma maior acessibilidade à alimentação, maior estresse, dúvidas, acabam consumindo mais, comendo mais, ganhando peso e com isso algumas doenças associadas. Além de diminuir a atividade física, diminuir o exercício físico, então forma um combo suscetível a maior ganho de peso. Quando a gente começa a falar, principalmente nesse momento, sobre alimentação, a gente tem que pensar em comportamento. Essa é a grande sacada. Não adianta a gente tentar vir aqui com um cardápio pronto, põe isso, tira aquilo. Na verdade, a gente tem que avaliar o nosso comportamento e, através disso, tomar atitudes que ajudem a gente a não consumir tanto para não ter esse ganho de peso ou alguma doença associada, tá bom? Outra dica que eu costumo dar também pensando, né, a gente vai juntando todos esses fatores comportamentais, quando você for montar o seu prato de comida, não leve as travessas para a mesa. Sirva-se e vá com o prato já montado, na quantidade que você deseja. Por quê? Porque muitas vezes a gente não se sacia apenas colocando a última garfada na boca. Demora a vir essa saciedade. Com isso, a tendência da gente repetir, da gente comer mais, não por fome, sim pela sensação daquele alimento na nossa boca. E com isso, nós vamos consumir mais calorias. E se repetirmos isso em todas as refeições, isso vai gerar o ganho de peso. Então, o importante é sirva-se longe, se afaste da comida. Sirva-se, se afaste da comida, coma com calma, coma com prazer, espere a saciedade acontecer. O açúcar mascavo, ele é um açúcar que não foi refinado, então ele tem um pouquinho mais de nutrientes na sua composição, certo? Porém, isso seria relevante se nós consumíssemos uma quantidade grande, como em torno de 1 quilo, por exemplo. Do contrário, ele é igual. Questão de caloria, todos os açúcares têm a mesma quantidade de caloria por porção. Então, o que vale a pena a gente pensar é em diminuir a quantidade de consumo de açúcar no nosso dia a dia. E não qual tipo de açúcar. Porque açúcar, no final, é açúcar. Vale a pena a gente realmente investir ou usar aquilo que a gente gosta nesse momento, já que em questão de calorias eles serão iguais, em questão de nutrientes, a não ser que fosse uma quantidade muito grande, o que no caso não é recomendável. Então controle a porção e escolha o que você mais gosta, porque açúcar é açúcar. No pré-treino, uma alimentação baixa em fibra, baixa em gordura. Por quê? Porque eu não quero que o meu paciente, no momento que está treinando, esteja fazendo digestão, onde a gente vai ter letargia, o sangue vai estar no estômago fazendo digestão, em vez de estar em outro lugar fazendo o trabalho que tem que fazer. Então vai perder rendimento. Então a gente tem que pensar alguma coisa mais estratégica, rápida, de absorção rápida, então carboidrato de absorção rápida, para que gere energia para o cognitivo, para não ter fome. No pós-treino, também vai depender do tipo de exercício, do tempo de exercício. Se for, por exemplo, uma prova de corrida longa, a gente tem que se preocupar em suprir esse atleta, né, esse praticante, de uma quantidade boa e suficiente de carboidrato para fazer a recuperação muscular, para evitar as lesões, para o corpo ter sobra ali para poder recuperar todas as lesões que ele tem. O que consiste aquele prato de comida?
quanto se usou para preparar aquele prato. E é aí, nesses pequenos detalhes, que eu posso trabalhar junto com o paciente alguns ajustes que vão refletir no resultado final em questão de calorias. Então, diminuindo a quantidade de azeite em uma salada, por exemplo. O simples ato de a gente mudar, às vezes, colocar o azeite num borrifador, diminui muito a quantidade de azeite para temperar a salada. A troca, por exemplo, de molhos industrializados pelo azeite, um limão, fazer um ovo banhado frito na água e não num azeite, não numa gordura, fazer o grelhado também numa lâmina de água. Então são detalhes no dia a dia que a gente reduz muito, e aí não precisa ser tão radical com a retirada de alguns alimentos e de algumas preparações que o paciente gosta, e não vou interferir tanto. O corpo não tem calendário, então o corpo não sabe quando é final de semana. Não é porque o que você come no final de semana as calorias vão para o além. Elas são computadas, e esse que é o grande problema. Agora, eu acho que a gente tem que trabalhar na causa e não no efeito. A gente tem que entender por que chega de final de semana e bate aquele desespero de comer tudo ao mesmo tempo, como se não houvesse o amanhã. Não adianta eu chegar para esse paciente e falar, chega, não corta tudo no final de semana. Não é bem assim. A gente ajusta, entende se o que está acontecendo é muita restrição durante a semana, e aí o corpo compensa em desejos quando ele se sente mais livre, ou a gente organiza, né? Se você sabe que você vai ter aí um churrasco no final de semana, no domingo, organize mantenha o mais dentro possível do planejado, né? Coma alimentos que tragam saciedade, para que realmente no final de semana não vire uma terra sem ninguém, porque sim, vai fazer efeito maléfico para o resultado final. E tudo que a gente organizou e contemplou durante a semana vai pesar. Então tem muitas pessoas, por exemplo, que chegam na semana e falam, não, eu vou cortar o arroz com feijão, eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo, porque no final de semana eu tenho um churrasco ou algum evento. E às vezes aí que tá o erro, porque o corpo ficou tão em restrição durante a semana, que chega no final de semana ele quer compensar. Primeira coisa que nós temos que falar aqui é o que é o efeito platô, né? E por que ele acontece? O efeito platô, ele acontece quando uma pessoa inicia um tratamento para redução de peso. Então, a princípio, ela tem uma grande redução de peso, né? Ou seja, ela gasta mais e consome menos, e isso reflete na redução do peso. Porém, em algum momento do tratamento, essa redução estabiliza. E é nesse momento que cria o alerta, né? O corpo não entende estética. O corpo não trabalha para ter estética. Então, muitas vezes ele não entende por que nós estamos fazendo uma redução de peso, principalmente quando ela é muito drástica. E o corpo entra em alerta. Com isso, ele vai criar mecanismos para, primeiro, cessar esse gasto, esse fluxo de peso, e talvez no segundo momento ele ter o reganho desse peso. Ele diminui o nosso gasto energético. Ele faz com que a gente não perceba, mas a gente diminui as nossas atividades, diminui o nosso gasto diário, estamos muitas vezes mais cansados, a gente não se dedica tão bem ao exercício físico, não desempenha tanto, ou seja, gasta menos. Outro mecanismo é aumentar a nossa fome. A cada peso perdido, o corpo aumenta a nossa fome em 100 calorias. Então, é perfeito, ele diminui o nosso gasto e aumenta a nossa fome. É onde o peso para de cair, onde a gente para de perder peso. Com isso, a gente consegue entender por que o efeito platô acontece. O corpo faz isso de uma maneira muito sutil, né? Não é uma coisa muito drástica, é muito sutil. E faz com que a gente, porque como ele aumenta a nossa fome, nós vamos
nos permitindo comer mais, porque a fome aumentou. Então, a sensação que nós temos é como se fosse aquela lá do começo do tratamento, porque a gente continua tendo essa fome, tendo a diferença de consumo que a gente tinha antes. Então, muitas vezes a gente não percebe. Então, a gente aumenta as porções sem perceber, aumenta os beliscos. Então, existe um sub-relato do que comemos. E esse sub-relato muitas vezes é inconsciente, não é mentira. Ele é inconsciente mesmo. Além disso, como eu falei também anteriormente, a gente diminui o nosso gasto energético. Então, de repente, a gente começa ou faltar em treino, ou não fazer os treinos tão eficientes como fazíamos antes, ou diminuímos a nossa atividade dentro de casa mesmo, né? Mediante a isso, a gente consegue, dentro do consultório, quando chega nessa situação, e essa é a dica que eu vou dar para vocês, fazer duas estratégias. Uma, observar o seu gasto energético. Então, se policiar realmente para aumentar a sua atividade física, caminhar mais na rua, se for parar o carro, parar longe, tentar dentro de casa mesmo caminhar mais. Outra, observar se realmente não está faltando aos treinos, se está treinando com efetividade, com bastante desempenho, para que isso aumente o seu gasto energético. E a segunda estratégia é diário alimentar. O que vocês vão fazer? Vão anotar diariamente todo o consumo alimentar que você tiver. Tudo, detalhes. O belisco, a balinha, tudo. Porque com isso você consegue observar que o consumo não está igual lá do começo, certo? Então são duas estratégias muito interessantes que a gente usa e funciona dentro do consultório. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, ativa o sininho para receber mais vídeos falando sobre nutrição. Até mais!